Dando continuidade à série sobre Blazor, dessa vez eu vou demonstrar como trabalhar com o recurso de localization em aplicações Blazor WebAssembly, que consiste na possibilidade de adaptar o conteúdo da aplicação de acordo com o idioma do usuário. Então, a partir do momento que o usuário, no header do site ou até mesmo através de identificação automática do idioma da máquina dele, do browser, o conteúdo estático da aplicação em todos os componentes vai se alterar de acordo com essa seleção. Então eu vou criar uma aplicação Blazor WebAssembly do zero. Eu vou dar um nome específico aqui, lembrando que eu estou utilizando a versão .NET 5, que é a última versão de produção. A Microsoft já liberou a versão preview do .NET 6, mas eu não estou utilizando. Vou escolher aqui Blazor WebAssembly, .NET 5. E esse recurso de localization, da forma como a gente está implementando aqui, ela funciona muito melhor em aplicações Blazor, utilizando a versão do .NET 5. Então, deixa eu arrastar aqui a aplicação para a tela. Então, a gente tem uma aplicação Blazor WebAssembly convencional, como eu faço em todo vídeo, eu crio uma aplicação do zero. E trabalhar com localization em aplicações ASP.NET Core no geral, seja ASP.NET Blazor, ASP.NET Razor, ASP.NET MVC, você precisa instalar esse pacote Microsoft.extensions.localization, que vai permitir que você faça algumas operações relacionadas à localization, já disponibilizados pela Microsoft nativamente no .NET. Estou instalando a última versão estável, que é a 5.03. Então a gente já tem o pacote instalado, e aqui no Program CS eu vou registrar um serviço indicando para a aplicação Blazor WebAssembly de que a gente vai utilizar aí serviço de localization na aplicação. Então, assim como você registra outro tipo de serviço, Entity Framework, utilização de HTTP e outros tipos de serviço que você quer fazer a injeção de dependência, eu adicionei aqui o Add Localization nas diretivas de registro de serviço. E na pasta Shared, que é a pasta comum aí para todo o projeto, eu vou criar um componente aqui, Language Select, que basicamente são as opções que vai aparecer no cabeçalho da aplicação para o usuário escolher entre um idioma e outro. Eu vou fazer isso com português e inglês, mas poderia ser quantos idiomas você achar melhor. Então eu criei aqui o componente Language Selector, não vou mexer nele ainda, só vou deixar ele criado. E aqui no nosso index a gente tem, por exemplo, Hello World, que é o título principal. A ideia é a gente trabalhar com resource para mudar o conteúdo de inglês para português, português para inglês. Então, para fazer isso em aplicações ASP.NET Blazor, você precisa criar arquivos do tipo resource. Então, se você for adicionar um novo item aqui, resource file, você pode dar o nome de resource sem problema. Essa é uma estrutura de arquivo que permite que você coloque uma chave, por exemplo, Hello World, e um valor que seria a tradução da palavra para determinado idioma. Como o padrão é inglês, que eu estou estabelecendo aqui, o primeiro arquivo de resource vai ter conteúdo em inglês, e para caso você queira trabalhar com arquivos resource na aplicação, aqui nas propriedades do resource, você precisa alterar o custom tool aqui para ser auto code generator. Eu vou deixar na descrição aqui
todas essas informações certinho para você copiar e colar caso você esteja seguindo a demo. Então, a partir do momento que a propriedade ela é mudada para AutoCode Generator, associado a esse arquivo de resource é gerado também um arquivo C#, uma classe estática, para que nós tenhamos acesso aí às chaves de tradução. E eu vou criar aqui um outro arquivo de resource com a extensão PT de português. Então, para cada idioma você vai precisar ter um arquivo de resource desse com o conteúdo estático, e ela precisa ter as mesmas chaves em todos os arquivos, só que a diferença é que nesse com sufixo .pt eu estou colocando aqui o conteúdo em português. Então, o name, a chave é Hello World, igual o arquivo de resource em inglês, mas o value, os valores são de acordo com o idioma específico que eu quero criar uma coleção aí de palavras, de frases, de termos, etc. Então a gente já tem aqui dois arquivos de resource, um para inglês, que é o padrão, e outro para português. E para trabalhar com esse tipo de recurso em aplicações Blazor, a gente precisa inserir uma diretiva aqui no CS Project, no arquivo CS Project da aplicação, para indicar para a aplicação Blazor de que o conteúdo aí de Globalization Data precisa ser carregado na aplicação. Então, sem isso não vai funcionar o que a gente está pretendendo fazer. Eu vou copiar, eu vou deixar aqui na descrição também essa diretiva do CS Project, tudo certinho, caso você queira utilizar. Então a gente já instalou os NuGet Packages que eram necessários, criou os nossos arquivos de resource para português e inglês, somente com a palavra Hello World e português Alô Mundo. E aqui na pasta www-root eu vou criar uma pasta images, porque eu quero que apareça no cabeçalho do site a bandeira do Brasil e a bandeira do Reino Unido. Poderia ser qualquer outro tipo poderia ser uma caixa de seleção do idioma ou aquilo que você achar melhor. E aqui no nosso componente Language Selector, eu vou referenciar aí as duas imagens, uma para cada país. Então, Images Brasil, e eu vou tirar essa referência aqui de caminho relativo. Vou referenciar uma classe aqui chamada Flag, que eu vou criar daqui a pouco, só para formatar aí o tamanho da bandeira, a distância entre elas. E a outra bandeira vai ser a do Reino Unido, que vai utilizar a class flag também. E lá no nosso arquivo de CSS eu vou criar uma classe aqui chamada flag e vou especificar um tamanho aqui, width 30 pixels, acho que tá bom. Altura autoajustável. Margem, eu vou colocar uma margem left para estabelecer uma distância mínima de 10 pixels entre cada bandeira. Então já está nosso CSS pronto aqui também. E parte do nosso componente aí, Select, Language Select, já está com o HTML básico para funcionar. A gente não programou ainda nada específico para que isso funcione, mas o componente já está criado. Eu vou substituir aqui no Main Layout essa opção de menu sobre, e vou colocar o nosso componente Language Selector só para a gente ver como é que fica no site como um todo. Lembrando que esse é um template padrão WebAssembly que já vem no Visual Studio 2019, última versão. Não alterei nada, só estou alterando essa questão do cabeçalho. Não estou utilizando HTTPS, vou continuar. Aplicação carregando.
Então, lá no cabeçalho aparecem as nossas bandeiras aí referente ao Brasil e o Reino Unido. E a ideia é a gente fazer o seguinte: quando a gente clicar em cada bandeira, a gente vai precisar alterar a informação de idioma do site que a aplicação Blazor está recomendando, e a gente vai utilizar um recurso de gerenciar isso no local storage do navegador, porque caso o usuário selecione um determinado idioma e entre na aplicação de novo, a gente já reconhece automaticamente aí qual que foi o último idioma que ele selecionou. Então aqui no nosso componente Language Selector, a gente vai precisar, para cumprir esse objetivo, fazer uma injeção de dependência aí de um objeto que implementa a interface IJS Runtime, que vai possibilitar aí que a gente manipule informações aí do local storage. Antes, em aplicações Blazor, a gente utilizava bibliotecas de terceiros como para manipular informações do local storage. Agora já tem nativo no Blazor. E vou fazer injeção também de um objeto do tipo Navigation Manager, porque a partir do momento que o usuário clicar em uma das bandeiras para trocar o idioma, o ideal é que a gente faça um reload da página, da aplicação, obedecendo aí a mesma página que o usuário já estava, redirecionando para a mesma página, basicamente. Então eu vou instanciar aqui uma propriedade privada do tipo Culture Info do .NET, e eu vou estabelecer aqui por padrão nessa aplicação de exemplo que o idioma padrão é inglês. Vou fazer um import aqui do namespace para reconhecer o Culture Info lá no nosso componente Select Language Selector. Então, Microsoft.extensions.localization, que foi o NuGet Package que a gente instalou. E eu vou referenciar aqui também o System.globalization, que é algo necessário também para a gente trabalhar com mudança de idioma da aplicação. Então, aqui no nosso componente Language Selector, eu estou criando aqui uma propriedade privada do tipo Culture Info, passando aqui um idioma inglês como padrão, e aqui no nosso bloco de código eu vou criar um método chamado setCulture, recebendo como parâmetro um idioma, que é o que vai ser acionado pelo clique em cada uma das bandeirinhas. Cada bandeirinha vai passar aí um idioma diferente nesse parâmetro. E eu estou reinstanciando aí objetos Selected Language. E a ideia é fazer o seguinte: primeiro a gente checa se o idioma atual já selecionado é diferente do idioma que foi selecionado. Se não for, daí a gente vai basicamente buscar lá no local storage, na verdade chamar um objeto específico que vai ser responsável por mudar o valor lá no local storage do idioma selecionado pelo usuário. Então a gente vai armazenar, por exemplo, no local storage EN para inglês e PT para português. E eu vou convencionar aqui que o nome do nosso objeto no JavaScript vai ser Blazor Culture, e vou chamar aqui o .set passando o nome da linguagem ou a sigla referente a ela. E após isso eu vou redirecionar o usuário para a mesma página que ele já estava, para que a aplicação Blazor tenha condições de renderizar aí todo o conteúdo novamente, só que obedecendo esse novo idioma aí que o usuário selecionou. Então eu vou utilizar essa diretiva aqui, force load,
Então, não é simplesmente uma mudança de rota padrão do Blazor. Eu estou literalmente fazendo o reload da aplicação como se fosse um reload que a gente faz no JavaScript. Então, o nosso método setCulture, recebendo a linguagem, já está pronto aqui. Daí o próximo passo é, em cada bandeira do Brasil e de UK, a gente ter um evento onClick aqui, chamando o nosso método setCulture, passando o idioma correspondente a cada uma delas. Então, vou colocar uma expressão lambda aqui para permitir a sintaxe que a gente pretende. Vou referenciar aqui setCulture e vou passar português para esse. E no de baixo, que é do Reino Unido, eu vou passar EN, que é de English. Então já está pronto aqui o nosso componente Language Selector. Não é complexa a implementação, existem diversos exemplos aí em artigos na internet com algumas variações. Lembrando que esse aspecto aqui melhorou muito a partir do .NET 5. Então a gente já tem aqui o nosso componente pronto. O próximo passo é a gente adaptar os componentes que a gente gostaria que tivesse mudança de idioma para ler as informações dos nossos arquivos de resource para cada idioma e com reconhecimento aí de forma automática de cada um do conteúdo de cada um dos arquivos. Para fazer isso, a gente precisa fazer uma injeção de dependência aqui de um objeto que implementa a interface iString Localizer. Isso já estava disponível, já estava funcionando, já estava sendo largamente utilizado em aplicações, em outros tipos de aplicação ASP.NET Core, e agora está disponível no Blazor. E vou dar um nome aqui dessa injeção desse objeto de Localizer. Aqui no Imports eu vou especificar aqui a nossa classe estática referente aos nossos arquivos de resource. Deixa eu só alterar aqui using o nome do namespace da aplicação, que é Blazor WebAssembly Globalization Shared Resource Files, que o nosso arquivo de resource lá gerou uma classe estática de mesmo nome, chamada resource. E se a gente voltar lá para nossa página index, já está reconhecendo ali. Então a gente fez a injeção de um objeto do tipo que implementa a interface iString Localizer, passando aí o tipo resource, e para cada conteúdo dinâmico aí baseado em localização que a gente quer que seja que tem esse comportamento, a gente precisa utilizar esse objeto localizer passando entre colchetes aqui o nome da chave que a gente criou lá no arquivo de resource. Então a gente criou o Hello World. Se o inglês estiver selecionado, vai exibir Hello World, e se tiver o português selecionado, vai exibir Alô Mundo. Então, obedecendo o sufixo aí do nome do arquivo. Como eu estabeleci aqui que o inglês é o padrão, então o arquivo resource não precisa aí do sufixo en do English, mas poderia colocar também sem problema nenhum. Então, se a gente for aqui, você vai perceber que ainda não está funcionando, porque a gente não alterou. Ele está dando um erro aqui, porque a gente referenciou o nosso arquivo, um objeto JavaScript, que é Blazor Culture, só que a gente não chegou a criar ele no nosso arquivo index.html. Então, deixa eu fechar a aplicação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é
no nosso... Deixa eu adicionar aqui um outro arquivo, novo folder chamado Extensions, que a gente vai ter que fazer duas coisas aqui basicamente. Dizer para a aplicação qual que é o idioma padrão, que no caso vai ser inglês, poderia ser português. Poderia reconhecer também automático o idioma do usuário. Só que para isso eu vou criar um método de extensão aqui para classe WebAssembly Host. Deixa eu programar aqui WebAssync Static Task. Vou dar um nome aqui de setDefaultCulture e como método de extensão vou utilizar a palavra reservada dis e vai ser um método de extensão de objetos do tipo WebAssembly Host, porque lá na inicialização da aplicação eu vou definir aí, passar a cultura padrão, que no caso vai ser em inglês. Então eu vou referenciar aqui a diretiva para reconhecer ali o tipo WebAssembly Host, que vai ser Microsoft Extensions Dependency Injection, e vou colocar também using deixa eu dar uma olhada aqui, que ok, Microsoft ASP.NET Core Components WebAssembly Hosting. Eu não sei de cor esses namespaces, então caso você faça isso com tenha costume de fazer isso, é sempre bom ter uma aplicação aí de exemplo que você possa copiar e colar alguns exemplos, coisa que eu acabei de fazer agora. Então aqui, nesse método setDefaultCulture, eu vou basicamente criar um objeto do tipo JSInterop para que a gente possa interagir aí com o local storage, chamando o nosso objeto lá que a gente vai criar ainda no index.html. Então vou utilizar um invoke aqui, string, e vou passar aqui o nome do nosso objeto JavaScript que vai manipular as informações do local storage para a gente. E o que eu estou fazendo aqui eu estou pegando lá do do local storage o idioma que tiver setado lá, e se tiver alguma informação no local storage, eu vou definir aqui que a cultura é igual que estava no local storage. Então, se o português foi o último idioma, por exemplo, que o usuário acessou, eu vou definir aqui que o idioma inicial aí vai ser, no caso, o que estava lá no local storage. Eu vou inverter aqui o if para ficar um pouco mais legível. Ao invés de ser diferente de nulo, eu vou colocar se tiver nulo, ou seja, se não tiver nada no local storage, eu vou definir que é inglês o padrão, e se tiver alguma coisa lá no local storage, eu vou definir aqui que o idioma é o que tiver armazenado lá. Então, culture igual new culture info, e vou passar aqui o result, que é o resultado do get lá do nosso objeto Blazor Culture do JavaScript que a gente vai criar ainda. Então já está tudo certo aqui. E por fim, a gente precisa definir aí para a aplicação qual que é o current culture, que no caso vai ser o que a gente instanciou lá em cima. E a gente tem duas diretivas aqui, uma para relacionada ao runtime da aplicação e outra para mudanças de user interface baseado em localização também.
Então, o nosso método de extensão aqui para utilizar no programa CS está pronto. Deixa eu só conferir aqui para ver se está faltando alguma coisa. Ok. Acho que está tudo certo aqui. Se não tiver, a gente corrige o que estiver faltando. Depois, quando rodar a aplicação, se tiver algum erro. E lá no nosso programa CS também, depois de adicionar nos serviços aí utilizar aí o método de extensão add localization, que é padrão do ASP.NET, do ASP.NET Blazor, eu vou criar uma variável aqui que vai armazenar as informações do nosso host. Então, builder.build, e esse .build retorna um objeto do tipo que a gente criou o método de extensão lá no passo anterior. Host.setDefaultCulture. Deixa eu só referenciar aqui certinho. Então, após a definição aqui do serviço de localização, eu estou chamando o método de extensão para definir qual que é o idioma padrão da aplicação, que no caso vai ser inglês ou que tiver lá no local storage. Ele está dando erro aqui ainda, porque eu esqueci de criar o citado aí objeto Blazor Culture no JavaScript aí no arquivo index.html. Deixa eu voltar lá para a aplicação. Ok. Deixa eu pausar a aplicação. Também index.html. E aqui no nosso JavaScript eu vou colocar mais uma referência aqui, que é o nosso objeto JavaScript que vai manipular as informações do local storage de fato para a gente, que é o objeto que está sendo chamado lá no nosso método de extensão e também no nosso componente Language Selector. Então, Blazor Culture, local storage, o get vai buscar a chave Blazor Culture que está lá no local storage, e o set vai atualizar as informações lá com um valor que é passado como parâmetro. Então, local storage, Blazor Culture de novo, equal value. Então, acho que agora está completa o nosso exemplo. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Então, nosso método de extensão para inicialização da aplicação está chamando get certinho, o nome do objeto JavaScript está certo, não tem nenhum problema aqui. E no nosso componente Language Selector está referenciando aí certinho o método set do objeto Blazor Culture também. Então aparentemente está tudo certo. Deixa eu rodar a aplicação de novo. Então, se eu escolher português, você vai ver que ele não está trocando ainda. Vamos descobrir o porquê. Trocar para inglês. Tá faltando alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada para ver o que é. Vamos conferir aqui. O Blazor Culture.set tá certo. Tá certinho aqui. Vamos dar uma olhada também no nosso arquivo de resource. O problema é que tinha um W sobrando aqui na nossa chave no arquivo resource e tinha um W sobrando aqui no nosso arquivo resource.pt. Então, rodando a aplicação novamente.
Então agora já está reconhecendo Hello World. E se a gente trocar para português, vai trocar para Alô Mundo. Então, todas as palavras da aplicação, do site, etc., que você quiser que tenha tradução para determinado idioma, então, a partir do momento que você já criou essa infraestrutura aqui, você precisa criar um arquivo de resource para cada idioma e adicionando as entradas nos arquivos de resources para cada palavra ou expressão que você gostaria. Então a demo ficou um pouco longa, aproximadamente aí 30 minutos, só que a partir do momento que você faz a primeira vez, como a gente está fazendo agora, para replicar isso para outras aplicações é muito mais rápido. Então o que basicamente a gente fez depois de ter criado a infraestrutura necessária, caso você precise incluir outros idiomas além de inglês e português, é só inserir um novo arquivo de resource com o sufixo correspondente ao idioma que você precisa e inserir as entradas de chave e valor no arquivo de resource. É muito simples, dá para você fazer uma operação semelhante à aplicação ASP.NET Core também. Caso você trabalhe com informações dinâmicas de banco de dados, você vai ter que gerenciar isso de outra forma, né, para conteúdo dinâmico. Isso serve para conteúdo estático e quem sabe aí no próximo vídeo a gente pode abordar como trabalhar também com informações dinâmicas de banco de dados relacionados à adaptação para tradução para outros idiomas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima.